Hebreus, capítulo 3. Acharam? Então vamos ler a partir do versículo de número 1. Hebreus 3, versículos 1 até o 10. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Amém, igreja? Palavra, não é? Mas eu queria ler de novo aqui o versículo 7. Veja bem, o autor de Hebreus, ele está pegando aqui o Salmo 95. Veja bem, de onde é que o autor de Hebreus tirou isso aqui? Do Salmo 95. E ele está pegando uma palavra que falou lá séculos atrás, para dizer que Deus continua falando. Amém, igreja? E ele está dando um conselho para aqueles irmãos hebreus. E ele está dizendo: por isso, como diz o Espírito Santo, por isso que a gente crê que a palavra de Deus é inspirada. Amém, irmãos? O autor de Hebreus está dizendo: olha, Deus inspirou aquele homem lá que escreveu o Salmo 95, que nós não sabemos quem é, e que também usou uma outra passagem. Mas o que é interessante, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, irmãos, o problema não é Deus falar. Escute isso. O problema não está em Deus falar. Deus, não sei, pastor, o que está acontecendo? Deus não está falando. Será, irmãos? Essa que é a pregação nessa manhã. Se hoje ouvirem a sua voz, qual é a resposta? Não endureçam o coração. Vamos orar? Aí no seu lugar, queria que você orasse e pedisse ao Senhor: Deus, abençoa o meu ouvir, abençoa o meu escutar, Deus, nessa manhã, para que eu possa escutar a tua voz, que não seja a voz do pastor Alessandro, que não seja o que ele quer falar, mas que seja aquilo que o Senhor tem para falar comigo, porque eu sou a tua ovelha, eu sou o teu filho, e eu preciso ouvir a sua voz nessa manhã. Então fale isso ao Senhor. Deus, eu me uno à oração do teu povo, e assim como eles oram, pedindo que o Senhor abençoe o escutar deles, eu peço que o Senhor abençoe o meu falar, Pai, para que não seja eu falando, não seja uma impressão que eu tenha, mas seja o Senhor falando ao coração do teu povo, e que esta palavra seja como um martelo. Jeremias diz que a tua palavra é como um martelo que esmiuça a
penha, nosso coração é essa penha, nosso coração é essa rocha dura muitas vezes, que precisa, Senhor, ser despedaçada por esse martelo. Então que esse martelo venha nessa manhã, ó Deus, para quebrar todas as resistências dentro de nós. Nós oramos a Ti, Te damos graças nessa manhã e oramos em nome de Jesus, e a igreja diz: pode sentar. Veja bem, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita com um propósito. E o propósito dessa carta é dizer aos irmãos hebreus: não desistam. A proposta dessa carta é trazer consolo, é trazer motivação, é trazer ajuda. Por quê? Porque naquele momento, essa carta aqui, ela foi escrita mais ou menos entre o ano 60 e 70 da nossa era. E nessa época, irmão, como diz aí os jovens, o bicho estava pegando para quem tinha fé. A coisa estava ficando muito séria. Ter fé naquele momento, irmãos, era algo muito comprometedor. Não é? A gente fala hoje, a igreja está sendo perseguida. No Brasil a gente não sabe o que é isso, irmãos. No Brasil a gente não sabe o que é isso. Outros lugares, não é? A gente tem visto aí, sabido. Mas pela graça de Deus nós não sabemos. Mas o que interessa saber é que essa carta tem um propósito, e o propósito é dizer àqueles irmãos: não desistam. A tentação para esses irmãos, amados, era o seguinte: eu estou perdendo tudo por causa da fé. Porque crer naquele tempo, irmãos, não era uma coisa só privada. Aquilo mexia com tudo, com a sua vida profissional. Porque, por exemplo, os comerciantes, eles se reuniam já em associações naquele tempo. E a maioria das associações tinham os seus deuses, os seus ídolos. Então, quando um irmão se convertia, e ele dizia assim: eu não vou participar disso, ele era excluído daquela associação, ele perdia o seu trabalho. Vocês estão compreendendo isso? A sua família o excluía. Então, realmente era algo muito, 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 muito comprometedor, a fé. E esses irmãos estão sofrendo isso. E qual é a tentação deles? Poxa, quando a gente era judeu de fé, não que eles haviam deixado de ser judeus, porque se converteram, mas quando nós tínhamos a fé dos judeus, nós não éramos perseguidos, pelo contrário, nós éramos bem aceitos, andávamos em todos os lugares. Então é melhor que a gente volte. É melhor que a gente volte para o judaísmo. Então a carta aos Hebreus é escrita dizendo assim: não. O famoso texto de Hebreus 10, 38: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É isso que o autor está falando para aqueles irmãos: não desistam. Então esse autor, ele escreve para um povo cansado, irmãos, para um povo ferido, para um povo tentado a retroceder. Mas não é para qualquer povo, um povo que conhecia a palavra, porque eles eram hebreus. Amém, queridos? Diferente dos judeus, que não tinham nenhum conhecimento, os judeus tinham bastante conhecimento. Então, apesar de todos esses problemas, é um povo que conhece a palavra, é um povo que conhece a sua própria história, e não somente isso, é um povo que conhecia os atos poderosos de Deus. Quantos daqueles irmãos já não tinham ouvido durante tantos séculos a abertura do Mar Vermelho, a água que saiu da rocha, tantas coisas, mas que agora estavam, como eu falei para vocês, sofrendo isso. E apesar de serem um povo que conheciam a palavra, conheciam a sua história, ainda assim estavam correndo um sério risco. E qual é o risco? Endurecer o seu coração para a voz do Senhor. Entenderam isso, irmãos? Qual é o risco? O risco
Como eu falei no começo, aqui não é Deus falar, porque Deus fala, queridos. Deus fala. O Salmo 19 diz que a voz do Senhor ecoa por toda a terra. Mas o problema não é Deus falar. E quem de nós já não teve essa sensação? Quantos de nós muitas vezes já não oramos, igreja, dizendo: Deus, fala comigo? Eu, por exemplo, estou nesse momento. Eu e minha mulher, nós estamos nesse momento lá em casa. Deus, fala com a gente. Nós queremos uma resposta. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos mostre o caminho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não há problema nenhum nessa oração. Essa é a oração que todo crente sincero deve fazer. Sim ou não? Todo crente sincero tem que fazer essa oração. Porque ele não pode dizer: vem Deus comigo. Não, Deus, eu quero ir contigo. Para onde é que o Senhor vai? Qual é a direção? Então, eu não estou criticando aqui nada. Como eu falei, é uma oração legítima, é uma oração que parte de um coração que anseia em quê? Fazer a vontade de Deus. Se você tivesse pouco se lixando para isso, você não ia orar dizendo: Deus, fala comigo. Ia orar? Não. Você ia fazer, ia dizer: Deus, abençoa, como muita gente faz. Só que, irmãos, essa oração, apesar de parecer muito piedosa, ela esconde um perigo. Que perigo? Porque se eu estou constantemente falando: Deus, fala comigo, Deus, me dá uma resposta, Deus, me mostra o caminho, é como se eu falasse assim para Deus: Deus, eu estou aqui muito desejoso que o Senhor fale. Ó Deus, não é falta de desejo de te ouvir, preciso te ouvir. Mas como eu falei para você, essa oração ela pode revelar um perigo, no seguinte sentido, de que, será que então não está faltando o desejo de Deus falar? Compreenderam, sim ou não? Porque eu estou ali, todo dia dizendo: Deus, fala comigo, Deus, mostra o caminho, Deus, qual é a tua vontade? Todo dia. Todo dia. E parece que eu não estou ouvindo. Entenderam isso? Não, Deus não está falando. Será então que o problema não está em Deus? Será que o problema não está então no desejo de Deus falar? Mas eu quero começar, como eu sempre faço, será, irmãos, que é só, escute bem, o desejo de ouvir que nós precisamos? Vou perguntar de novo. Será que é válido apenas o desejo de ouvir que nós, porque nós estamos nos colocando ali: Deus, fala conosco, sim ou não? Eu estou desejoso. Porque a resposta de Deus para você pode ser o seguinte: olha só, eu estou falando. Estou falando. Eu estou falando. Só que você é que precisa aprender a me escutar. Entenderam isso, irmãos? Não é Deus falar. Eu volto a dizer para você, o Salmo 19 diz que Deus, a voz do Senhor ecoa pela terra. A criação fala, amém? Sobre Deus. Nós temos a revelação natural, nós temos a revelação específica, que é a palavra de Deus. Deus está falando o tempo todo. E o propósito desse sermão hoje é ajudar os irmãos a compreender que o que nós precisamos aprender é ouvir a Deus. Porque Ele pode estar falando, irmãos, mas por causa de uma escuta contaminada, por causa de uma escuta errada, e um coração obstinado,
a gente pode não ouvir o que Deus está falando. Entenderam isso, queridos? Porque sabe uma coisa, irmãos, que nós temos que observar? Porque quantas vezes será que esse Deus fala comigo não é um Deus concorda comigo que nós estamos buscando? Hein, meus irmãos, compreenderam? Nós oramos, nós apresentamos a Deus a nossa petição fervorosamente, e no final dizemos: Deus, mas eu estou aqui, fala comigo. Será que esse fala comigo não é um concorda comigo, Deus? Oh Deus, como esse meu plano é bom. Eu te apresentei todo o meu plano aqui, Deus, te dei o caminho, Senhor. Te mostrei tudo como é que tem que ser feito, passo a passo, como o Senhor vai fazer, como o Senhor vai operar, de que jeito, o dia, a hora. Então, fala comigo que eu tenho a razão, Senhor. Fala comigo que eu não estou equivocado. Igreja, e vai dizer que isso não é verdade, irmãos? Vai dizer que nós não tratamos a oração dessa forma? Vai dizer, queridos, que nós não achamos que oração é dar direção para Deus? É só, observa o seu jeito de orar. E eu estava pensando nisso, irmãos. A gente acha que orar é falar. Samuel, muito novo no templo, a Bíblia diz que teve uma noite que ele estava deitado, dormindo, e o sacerdote Eli também, já velho, cego, e de repente Samuel ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Aí ele foi lá e falou: fala, Eli. Ele falou: mas eu não te chamei. Eu não te chamei, volta para o teu quarto. Aí ele voltou de novo: Samuel, Samuel. Lembrei do DVD do Diante do Trono que tinham, né? E aí ele volta lá para Eli e: você me chamou? E Eli fala o quê? Não te chamei, não falei nada, volta a dormir. E Samuel voltou a se deitar. Pela terceira vez ele foi lá e falou: você me chamou? Ele falou assim: olha só, quando você volta lá, quando essa voz falar com você de novo, você responde uma coisa: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É isso, irmãos. Será que oração é mais falar? Ou talvez oração seja mais ouvir? Para que as nossas frustrações sejam menores. Não que o Senhor vai nos livrar delas, mas que serão menores no sentido de que eu estou direcionado por Deus, eu estou verdadeiramente no caminho dele. Quem entende isso, diga amém, Jesus. Amados do Senhor, escute uma coisa, como eu falei para você, a resposta de Deus pode ser: eu estou falando. Veja bem, o que o autor de Hebreus aqui está tentando falar para aqueles irmãos, amados? No capítulo 3 que nós lemos, a passagem é o seguinte: o autor de Hebreus está o tempo todo falando para os irmãos não desistirem e mostrando uma coisa para aqueles irmãos: não voltem atrás, porque Cristo é superior a tudo. Ah, vocês estão querendo voltar a fazer sacrifícios? Não façam isso, Jesus já fez todo o sacrifício dele é final. Ah, vocês estão falando que vocês têm a lei? Jesus é a própria palavra. Ah, vocês estão dizendo que vocês têm Moisés? Moisés foi uma bênção. Moisés foi fiel como servo. Jesus é fiel como filho. Ouçam o filho. Por isso é que o texto, volta lá comigo, está dizendo aqui logo no começo, olha só: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem
atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é ele? Jesus. Queridos, em resumo, o que nessa perícope o autor está querendo dizer para nós? Ouçam Jesus. Ouçam Jesus. Porque escute uma coisa, para aquelas pessoas que não ouviram Moisés, o caldo engrossou para eles, porque engrossou ou não engrossou? Engrossou. A Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto, simplesmente porque o coração deles se endureceu para a voz de Deus. Então o autor de Hebreus está dando um aviso para aqueles irmãos, dizendo: olha só, se quem ouviu Moisés sofreu o juízo de Deus, quanto mais nós, se não ouvirmos Jesus. Por isso é que ele pega o texto aqui, versículo 7, e ele, como eu falei para você, ele vai pegar lá o Salmo 95. O Salmo 95 é o primeiro texto que cita isso aqui, e ele diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, em igreja, não endureçam o coração. O Espírito Santo, irmãos, ele levanta um alerta aqui nesse texto, que está atravessando séculos. Não endureçam o coração. Não endureçam. Esse texto nos ensina que ouvir a Deus, irmãos, não é apenas uma questão de ouvidos atentos. Escute uma coisa. Você acha que para ouvir, você precisa só de ouvidos? Para ouvir, sim. Mas se o que você ouvir, você não entender e não acolher no seu coração, o que você ouviu foi só barulho. Entenderam isso? Sim ou não? Não é só ouvir. É primeiramente ouvir e entender. Por isso que quando a gente vai educar filho, tem que ter paciência. Porque a criança não tem compreensão ainda, amém? Ela não tem a maturidade mental que nós temos. Então, ela vai fazer de forma errada, ela vai fazer de uma forma talvez que não é para ser feito, porque ela não entendeu, ela ouviu o que tem que fazer. Entenderam isso? Mas ela não entendeu como tem que fazer. Então, a primeira coisa é ouvir, compreender e acolher. Na escuta espiritual, irmãos, não é só ouvidos que nós precisamos. Também é preciso coração. Porque é no coração que a gente acolhe o que Deus está falando. Posso ouvir um amém da igreja? Entenderam isso, irmãos? Na escuta espiritual, é muito mais do que apenas ouvir. É preciso um coração rendido, irmãos. O maior perigo da caminhada não é Deus ficar em silêncio, porque Ele não fica em silêncio. E Ele pode até ficar. Mas quando nós estamos sensíveis a Deus, com o coração rendido à vontade de Deus, nós vamos entender que no silêncio Deus está falando. Isso é tão verdade, que eu me lembro quando nós fomos sair do ministério que nós estávamos, nós ficamos 3 anos orando. 3 anos. E aí, todas as vezes que a gente falava assim, agora é a hora, Deus vinha e falava assim, não. Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Não, não, não. Até que chegou o momento que Deus falou assim para a gente, não, só que vai chegar a hora de eu tirar. E a hora que chegar a hora eu vou tirar. E a gente falou amém. Amém. E aí sabe quando é que chegou a hora? Sabe o que Deus falou? Sabe? Nada. Não falou nada.
E esse era o meu desespero. Porque a gente muitas vezes quer sistematizar Deus. Deus sempre fez assim, então Deus tem que fazer de novo. Quem compreendeu isso aí? Prender Deus numa caixa? Prender Deus numa experiência? E o meu desespero estava sendo esse. A Kali estava segurona, e eu desesperado, os cabelos caindo, que era uma coisa incrível. Sem brincadeira, irmãos. A gente olhava pela casa assim, era cabelo meu caindo, de angústia. Porque Deus, eu estou aqui orando, Deus, eu estou aqui falando, Deus, e um silêncio, até que nós entendemos por Deus, que o silêncio de Deus era a sua voz, dizendo, beleza. Por quê? Porque todas as vezes que vocês quiseram fazer, e não era o tempo, eu falei, não. Então o meu silêncio é um sim. Entenderam isso, igreja? É isso, é sensibilidade espiritual que nós precisamos, igreja. É não prender Deus nas nossas experiências e dizer assim, Deus sempre fez assim, Deus sempre fez assim, Deus sempre fez assim. Porque, como eu falei para você, é um coração rendido. Nós vivemos num tempo, como eu falei já, muitos estão dizendo assim, Deus não está falando comigo. Mas essa carta aqui, irmão, está confrontando com uma verdade muito incômoda para nós nessa manhã. E a verdade é essa, o problema não é a ausência da voz de Deus, mas a indisposição do coração humano em ouvir o que Ele já disse. Sabe por quê? Porque o que Ele está falando não é o que nós estamos querendo ouvir. Entenderam isso? O problema é esse. É o que Deus está falando, não é o que a gente queria ouvir. Porque na verdade, como eu falei para você, quando tem aquela oração, Deus fala comigo, Deus. Deus concorda comigo, Deus. Diz amém, Deus, porque eu estou falando aqui, Deus. E aí, meu irmão, a escuta está contaminada. Quem entendeu isso aí, diga amém. Totalmente. Porque a minha expectativa é de ouvir aquilo que o meu coração. Então você percebe, igreja, que atrás de uma, desculpa o que eu vou dizer aqui, uma falsa piedade, esse desejo de ouvir a voz de Deus, o coração já está endurecido. Porque ou falo o que eu quero, ou então eu não vou escutar. Entenderam isso? Vocês estão percebendo, irmã, igreja, o perigo que há? Porque nessa aparente vontade de ouvir Deus falar, já pode esconder o coração endurecido. Um coração que quer que Deus fale aquilo que eu quero. A pergunta bíblica não é apenas Deus está falando. A pergunta bíblica para nós nessa manhã, como igreja reunida aqui, é: estamos escutando? Estamos escutando? Hebreus 3, meu irmão, nos ensina que é possível, igreja, estar no meio do povo de Deus, exposto à palavra de Deus, e ainda assim, endurecer o coração. Entenderam isso? Ainda assim, apesar disso tudo, o coração estar endurecido. Amados, muitos de nós já oramos, mas a questão é, não estamos dispostos a ouvir o que Ele tem para falar, a direção que Ele vai nos dar. Será que Deus fala comigo? Será que Deus está falando comigo? Como eu falei, não é eu falo o que eu quero ouvir. Fala o que eu pretendo, o que eu quero. O problema, eu volto a dizer isso a vocês, meus queridos irmãos, nessa manhã, é que duas coisas podem acontecer quando Deus fala. E eu queria que você entendesse isso, à luz das Escrituras. Primeira coisa,
é nós não escutarmos. Por quê, pastor? Eu não estou entendendo. Porque há uma diferença entre ouvir e escutar. Escute isso, há uma diferença, e isso não é só espiritual, tá? Isso é social, cultural, físico até. Porque ouvir está apenas ligado ao ato externo. Escute isso, ouvir biblicamente, ouvir é captar a palavra, irmãos. Biblicamente é escutar, acolhê-la com disposição para obedecer. Muitos ouvem, mas poucos escutam, igreja. Queridos, a grande verdade é essa. Quantos sermões que eu preguei você se lembra deles? Talvez você não se lembre nem do que eu preguei domingo. Porque na verdade você só ouviu, mas você não escutou. E aqui está o problema. Nós precisamos escutar Deus, igreja. Então a oração não tem que ser mais essa, ó, Deus fala. A oração é: me ensina a te escutar, Senhor. Me ensina a te escutar, porque, como eu volto a dizer para você, ouvir não é o mesmo que escutar. Abra comigo Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. Já acharam? Deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra aqui, Deus deu a Ezequiel. Ezequiel é o profeta do exílio, amém? O povo já está no exílio. E Ezequiel, ele é usado poderosamente por Deus também para trazer para aqueles irmãos consolo, mas também algumas repreensões. E aqui no versículo 30, veja comigo, Deus está dizendo assim: quanto a você, filho do homem, aqui é Ezequiel, tá? Ezequiel é também chamado no livro de Ezequiel de filho do homem. Então Deus está falando com o profeta. Veja bem, quanto a você, vamos colocar aqui Ezequiel, tá? Os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Ou seja, olha para mim, aquele povo que está no exílio reconhecia que a palavra de Deus estava sendo ministrada através da vida de quem? De Ezequiel. Ok? Então eles têm uma referência da palavra. Vamos lá ouvir, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Olha o versículo 31. Eles vêm até você, como o povo costuma vir, assentam-se diante de você, como o meu povo, ouvem as suas palavras. O que está escrito aí, irmãos? Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Versículo 32. Para eles, Ezequiel, você não passa de alguém que canta canções de amor. Tem uma bela voz, é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Então o problema não era ouvir a voz de Deus. O problema era que eles não escutavam a voz de Deus. Vocês compreenderam isso, irmãos?
Há uma diferença, queridos, eu volto a dizer para você, entre ouvir e escutar. Ouvir, como eu falei, é a percepção externa, é o ato físico e passivo, é o que vocês estão fazendo aqui. Está todo mundo sentado, com os ouvidos ligados no que eu estou falando. Alguns, né? Talvez não, nem isso, mas a maioria está ouvindo o que eu estou falando aqui. Então, capta o som, mas não produz mudança, irmãos. É domingo após domingo, sentado, ouvindo, e a vida não muda. Não acontece nada. Porque, amados, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta apenas ouvir, mas precisa acolher a palavra. E é isso que eu volto a dizer para você. Na escuta espiritual, eu preciso de ouvido para ouvir e de coração para acolher o que Deus está falando. Ainda que eu não queria que fosse aquilo. Porque Deus não vai mudar o que Ele tem para falar, a direção que Ele tem para me dar, porque me desagrada. Porque sou eu o servo, e não Ele quem é meu servo. Amém, meus irmãos? Queridos do Senhor, o problema da audição espiritual, guarda isso no seu coração, é cardíaco. Repete comigo assim: o problema da audição espiritual é cardíaco, não auditivo. Entenderam essa frase? Como assim? Não é apenas de ouvido que precisamos para ouvir Deus, mas de coração. Escutar é diferente, porque se ouvir é apenas uma percepção externa, escutar é acolhimento interno, irmãos. Escutar é acolhimento interno. Escutar envolve atenção. Escutar envolve submissão. Escutar envolve resposta. Implica em obediência prática. Escutar exige disposição para mudar, meu irmão e minha irmã. Queridos, eu volto a perguntar para vocês: será que é só de ouvidos que nós precisamos para ouvir Deus? Vamos ver o que o texto bíblico diz? Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Qual é o contexto de Deuteronômio? Moisés está com o povo, escute, olha só, o povo está para entrar na terra prometida, amém, irmãos? Amém? Já acabou os 40 anos, eles estão do lado de cá do Jordão, as campinas de Moabe estão diante deles, é só atravessar o Jordão, chegaram na terra prometida. Deuteronômio é um livro que Moisés escreveu para recapitular toda a história daquele povo, durante aquele tempo, e dizer para aquele povo: sejam fiéis a Deus, sejam fiéis a Deus. E aqui no capítulo 6, no versículo de número 4, há uma instrução importante de Moisés para aquele povo. E o que está escrito aí no capítulo 6, versículo 4? Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu... Qual é a primeira palavra do versículo 4? A NAA traduziu, sabe como? Escuta. Que bênção. Que bênção, porque esse é o melhor termo. Entenderam isso? Porque não é apenas ouvir. Queridos, quantas coisas você ouve durante o dia, mas poucas coisas você escuta. Amém? As mulheres agora vão dizer assim, vão olhar para o marido e vão dizer: está vendo? As mulheres agora vão olhar para o esposo e vão dizer: eu falo, está vendo? Aprende.
Que a minha mulher fala isso: você não me ouve. Estou falando até para mim. Porque ela tem essa reclamação comigo, irmãos. Não sei como é que é os maridos dos outros aí, mas a minha mulher, você não, tá vendo como eu falo que você não me ouve? Porque às vezes ela fala uma coisa, eu virei as costas, aí eu falo assim: mas o que você falou mesmo? Ela fica chateada. Fica chateada às vezes, fica até triste às vezes. Tá vendo? Eu falo que você não liga para mim, você não me ouve. Então essa é a questão. Escuta, Israel. Escuta, presta atenção. Foi aquilo que eu falei para vocês, quando nós estávamos naquela angústia, irmãos. Porque só eu sei a angústia que eu sofri. Porque eu tinha uma família, porque eu tinha uma filha pequena, porque eu não tinha nada, ia sair com uma mão na frente e outra atrás. Eu viver pela fé verdadeiramente. E aquela angústia, aquela ansiedade não estava me deixando ouvir Deus. Porque eu queria que Deus falasse, eu queria que Deus falasse. Quando, pelo Espírito, não foi por mim não, foi essa coisa do Espírito Santo, irmãos. Acalmou o meu coração. Então eu pude escutar Deus. Queridos, que a partir de hoje, a nossa oração seja: Deus, me ensina a te escutar. Me ensina a te escutar. Porque é isso, essa palavra aqui, ouve, no hebraico, Shema Israel. Inclusive isso é uma oração que os judeus até hoje proclamam. Até hoje os judeus proclamam esse texto. Shema Israel, ouve o teu Deus. Escuta, presta atenção, sabe, não é apenas ouvir sons, irmãos. Esse Shema é escutar, acolher e obedecer. Posso ouvir um amém da igreja? Porque às vezes a gente ouve, acolhe, mas não obedece. Para ouvirmos a Deus, irmãos, é preciso ouvidos e também coração. Eu digo de novo isso, porque é no coração que se acolhe a palavra. Não é na mente. Não é na mente. É no coração. E Hebreus está dizendo isso para nós. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Quando é que nós endurecemos o nosso coração, igreja? Quando o que Ele fala confronta os nossos desejos, irmãos. Quando o que Ele fala não alcança nossas expectativas. Quando o que Ele está nos falando se opõe frontalmente ao que nós estamos chamando de sonho de Deus. O sonho de Deus para mim, é o sonho de Deus para mim, e Deus está se opondo frontalmente a esse sonho que não é dele, é um desejo do teu coração, e o teu coração está endurecido por causa disso. Que o Senhor quebrante o nosso coração nessa manhã, meus irmãos. Endurecemos o nosso coração, igreja, quando o que Deus fala confronta nossos desejos. E quando o que Deus fala confronta os nossos desejos, há duas coisas que acontecem: ou se rende ou se endurece. É verdade ou não é? Sim ou não? Quando Deus fala, só há duas coisas que acontecem: ou se rende, mesmo contrariado, mesmo desgostoso, ou se endurece e diz: não, isso não pode ser a vontade de Deus, isso não é o sonho de Deus para mim. A Bíblia confronta frontalmente isso, igreja. O homem faz plano, mas a resposta certa vem do... Nossas orações, igreja, nós estamos talvez desanimados de orar, porque muitas vezes nossas orações é muito mais, como eu falei para vocês lá no começo, dar direção para Deus do que sermos direcionados.
Muitos ouvem a voz de Deus, mas poucos a escutam de fato. Escutar é permitir que Deus diga o que nós precisamos. Guarda isso no seu coração. Escutar é permitir que Deus diga o que nós precisamos e não apenas queremos ouvir. Queridos, quantos de nós disse assim: eu vou orar, fechou a porta do seu quarto e ficou em silêncio? Quantos aqui já fez isso? Quantos de nós já falamos isso? Vou orar, fechou a porta do quarto e ficou ali, ó. Fala, Senhor. Fala. Que a gente acha que isso é oração. A gente acha que isso, mas pastor, a palavra diz que nós temos que fazer para Deus conhecida as nossas petições. Amém, não sou contra não. Ore, apresente a Deus toda a sua angústia. Tem algo te angustiando? Tem algo trazendo ansiedade para você? Leva para Deus. Não estou aqui falando para você não vou levar, porque só Ele pode fazer a obra. Mas depois que você descarregar tudo, não queira que Deus concorde com você. Tenha sensibilidade. E diga para Deus: agora fala. O que eu faço, Deus? Nós não temos paciência para isso, igreja. A questão é que nós não temos paciência para isso. Porque nós somos uma geração acostumada com respostas a jato. É só a gente olhar a nossa impaciência que a gente fica quando passa uma mensagem para alguém no WhatsApp e a pessoa não responde na hora. É igualzinho com Deus. A mesma reação que você tem quando você passa uma pergunta para alguém no WhatsApp e a pessoa não te... e você fica assim. O que está fazendo que não responde? Por que não respondeu ainda? E se é filho, então, já passa a mensagem: vem cá, por que você não está respondendo? Amém, irmão? Se é filho, a liberdade é outra, né? E isso, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos transferindo isso para Deus. Nós estamos colocando isso no nosso relacionamento com Deus. E a gente quer a resposta jato. Para ontem, para agora. Não. Deus, eu não tenho paz no meu coração. Eu vou orar de novo, Senhor. E eu vou orar de novo. E eu vou orar de novo. E eu vou orar até que eu tenha a tua direção. Crente não pode fugir da oração, igreja. Crente que foge da oração está correndo risco de viver iludido com uma voz que não é a voz de Deus. Crente que negligencia tempo de oração, minha irmã, é perigoso, porque pode estar sendo guiado pelos seus impulsos. Porque eu sou prático. Você para com isso. Porque eu sou objetivo. Porque eu sou objetiva. Comigo é papum. Não tem esse negócio. Oh, querido. Oh, meu amado. Com Deus, não, Ele não vai se dobrar a tua praticidade, a tua objetividade. O que você precisa é de humildade. Para ter essa paz no coração, meu irmão e minha irmã. Eu quero, terminando essa mensagem, fazendo algumas aplicações para nós desse texto e dizer aos irmãos amados: é possível você estar há anos frequentando o culto, lendo Bíblia e ainda assim não saber escutar Deus. Tá? Guarda isso.
Nós escutamos Deus. Sabe quando é que nós escutamos Deus, igreja? Quando nós estamos dispostos a mudar de rota. Quando nós estamos dispostos a mudar de rota, não apenas a confirmar nossas opiniões. Um coração inclinado apenas para o que deseja ouvir se torna surdo para o que Deus quer dizer. Vou dizer de novo essa frase. Um coração inclinado apenas para o que se deseja ouvir se torna surdo para o que Deus quer falar. Entenderam? Completamente. A maturidade cristã, irmãos, não é medida pelo quanto nós sabemos, mas pelo quanto nós obedecemos. A pergunta pastoral que eu deixo para vocês nessa manhã é: você tem pedido para Deus falar, ou tem pedido para Deus coragem para obedecer o que Ele já te disse? Porque talvez você já sabe o que tem que ser feito. O que está faltando para você não é Deus falar, é você obedecer. Deus continua falando, meus irmãos. A questão não é se Ele se expressa, mas se estamos dispostos a escutá-lo. Ouvir informa, escutar transforma. Vou dizer de novo isso. Ouvir informa, escutar transforma. Amém, meus amados? Por isso é que Deus diz ao seu povo: escuta, Israel. Escuta, Israel. A fé verdadeira, irmãos, ela nasce quando a palavra não apenas entra pelos ouvidos, mas quando a palavra governa o coração. E em Cristo nós somos chamados, irmãos, não a acumularmos mensagens, mas a viver em obediência diária. A pergunta que você tem que fazer é: tenho ouvido Deus, ou apenas selecionado o que eu quero escutar? A minha vida reflete a palavra que eu escuto? Eu estou disposto a obedecer mesmo quando a palavra confrontar os meus desejos? Escute isso aqui, olhe para mim e preste atenção. Quando o que você ouvir contrariar totalmente o que você sente, ainda assim, você está disposto a obedecer? Porque se não tiver, você nunca vai ouvir Deus. Entenderam isso? Entenderam ou não? Você nunca vai ouvir Deus. Você nunca vai. Porque o teu problema não é Deus falar, é você escutar. Eu termino dizendo a vocês: não peça apenas que Deus fale, meus irmãos. Peça a Deus um coração disposto a escutar e a obedecer. Que o Senhor nos ajude. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. A sua oração tem que ser essa: Deus, que não seja apenas o Senhor falar, mas dê-me um coração disposto a te ouvir, Senhor, e a te obedecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Jesus. Te louvamos por mais essa palavra nesta manhã, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por desfazer os nossos castelos de areia muitas vezes. Porque, Deus, quantas vezes nós vamos orar já com uma escuta contaminada. Porque nós já oramos com expectativas de que o que o Senhor, de que o que nós estamos orando, o Senhor vai fazer. E aí, quando o que nós oramos não está de acordo com aquilo que o Senhor quer, começa o confronto, Deus. E aí nós ficamos dizendo: Deus não está falando, Deus não está falando. Então nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que o Senhor falou
e nós recusamos a te escutar. Perdão, Jesus. Perdão, Senhor. Perdão por toda dureza no nosso coração. Perdão porque houve muitas vezes que nós sabíamos, ó Deus, que estávamos frontalmente contra a tua vontade, mas ainda fizemos. Ainda assim insistimos e chamamos de fé. Fomos rebeldes, fomos insubmissos, porque sabíamos que aquela não era a tua vontade, porque sabíamos, Pai, que aquilo estava contrariando a tua palavra, frontalmente, e a gente resolveu chamar a nossa rebelião de fé, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. E te agradecemos porque o Senhor não nos deixa sem escutar a tua voz. Hoje, Deus, eu sei que aqui há pessoas que escutaram a sua voz, como eu sei também há pessoas que apenas ouviram apenas um ruído, ouviram apenas algumas palavras. Que o Senhor cuide do coração dessas, ó Deus, mas que aquelas que atentamente ouviram a sua voz nesse dia, a diferença seja vista na vida dela, em nome de Jesus. Porque, como eu falei, Deus, ouvir informa, escutar transforma. Aqueles que hoje, Deus, escutaram a tua palavra, eu creio que vai haver a transformação, eu creio que vai haver a mudança, eu creio que vai haver, Deus, glória para o teu nome. Então fortalece o teu servo, fortalece a tua serva, porque Deus, o Senhor sabe que não é fácil fazer a tua vontade, porque a gente aprendeu que Deus faz tudo aquilo que a gente quer, porque a gente aprendeu que a fé consegue todas as coisas, e hoje a gente tem um conflito, Deus, entre a nossa fé e a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Aqui nessa manhã nós oramos e clamamos ao Senhor, que permita, Pai, como eu acabei de pregar agora, que nós tenhamos um coração disposto a te escutar e a te obedecer, Senhor, porque senão não vai adiantar o Senhor falar. Que todas as vezes que nós entrarmos naquele quarto da oração, que todas as vezes que os nossos joelhos se dobrarem, não sejam dobrados diante daquilo que nós queremos, mas estejam dobrados diante da tua vontade. Que todas as vezes que nós entrarmos naquele quarto da oração, dobrarmos nosso joelho, nosso coração esteja pronto, Senhor, para te escutar e para te obedecer, porque senão não vai adiantar o Senhor falar. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, porque há dentro de nós ainda marcas que o pecado deixou, marcas tão profundas, Senhor, marcas tão profundas, que uma delas é essa autonomia, uma delas é: eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para mim. Oh Deus, Adão ainda fala dentro de nós, aquele Adão que fez a sua escolha, e a escolha dele foi romper contigo e ser sabedor do bem e do mal ainda, Senhor. Pai, isso é tão verdade, isso é tão verdade em nós, porque quantas vezes o Senhor já falou e frustrou nossas expectativas, e nós ficamos melindrados, nós ficamos como crianças bicudas contigo, porque o Senhor não fez a nossa vontade, porque o Senhor não honrou a nossa fé. Oh Jesus, a gente vem se humilhar diante de Ti nessa manhã, Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a crescermos, ajuda-nos a Te ouvirmos, a Te escutarmos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diz: vamos ficar de pé?
darmos a bênção final. Amém, meus irmãos? Pastor, não era nada que eu queria ouvir. Amém, meu irmão? É o que você precisava ouvir. Não coloque Deus numa caixa. E cuidado com o que você anda ouvindo por aí, tá, irmãos? Cuidado. Porque às vezes não é o que Deus está falando. Busque a Deus, eu tenho certeza, irmãos. Se você está ansioso por alguma coisa, ansiosa por alguma coisa, busca a Deus. Para de negligenciar a oração. Para, não tem como mais. Não tem como. Vai orar. Deus, fala aqui, Senhor. Fala aqui. Amém, amados? Senhor, eu oro pelo teu povo e eu peço que o Senhor os abençoe, os despeça debaixo da tua paz, da tua graça. Ó Deus, dá uma semana abençoada para os teus filhos. Leva-os debaixo da tua paz nessa manhã, em nome de Jesus.